seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática da Informática. Na aula de hoje, nós vamos continuar dentro do assunto de matemática discreta, tem como tema relação e função. Então, já compartilho com vocês aí a tela do nosso material, e a gente começa trazendo alguns conceitos que são importantes dentro desse estudo. O primeiro conceito é o par ordenado, né? O par ordenado é um par de elementos, né, x e y, onde a ordem é importante, de modo que o par ordenado x e y é diferente do par ordenado y e x. Tá? Então aqui vale muito isso daqui ter essa atenção, que não é a mesma coisa, tá? O par ordenado. Esse par ordenado ele é utilizado mas no plano cartesiano, para que a gente possa determinar a localização, né, de pontos. Tá? Então, nós temos aqui, né, o plano cartesiano, são dois eixos perpendiculares, tá? Que a gente chama aqui de x e de y, cujo aqui é a origem, onde essas duas retas perpendiculares se encontram. Tá? E nesse plano cartesiano, a gente pode associar sempre, né, um ponto quando for conhecidas as suas ordenadas. Né? Então, digamos aqui o ponto P, por exemplo, é um ponto que está localizado na abscissa, né, sobre o eixo x3 e de ordenada 15. Lembrando sempre que o x que está na horizontal a gente chama de, né, abscissa. Tá? Então, aqui nós temos a abscissa. E o y, que é aqui em cima, que está na vertical, nós temos a ordenada. Tá? Então, como já mencionamos aqui, esse plano cartesiano ele é formado, né, por dois eixos, né, que é o x e o y, que são perpendiculares entre si e se cruzam na origem. A perpendicularidade é a garantia, ocorre que nós temos aqui um ângulo reto, né, de 90 graus, em qualquer um dos quadrantes que nós fizermos aqui, ó, observa que nós temos aqui 90 graus, tá? E esse plano cartesiano estão divididos em 4 regiões, tá? Que a gente chama de quadrante. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante, tá? E nesses quadrantes, então, né, nós temos estudo de sinais dos pontos e as localizações dos pontos que a gente vai traçar sobre um plano cartesiano, tá? A partir de um plano cartesiano também, é possível a gente estudar, né, uma relação que pode existir entre dois conjuntos, tá? Temos aqui, por exemplo, dois conjuntos do conjunto A, que é formado pelos elementos 2, 5 e 8, e o conjunto B, que é formado por 1, 3, 6 e 10. Essa relação, que a gente denomina relação de R de A em B, ao conjunto dos pares ordenados, x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Tá? Lembrando que aqui, ó, só para relembrar, né, esse símbolozinho aqui é o E, tá? Lá do que nós estudamos na parte de lógica. A relação é um subconjunto do produto cartesiano dos dois conjuntos. Então, observe aqui, ó. Traçamos aqui o conjunto A, utilizando agora o diagrama de Venn, e colocamos o ponto 2, 5 e 8, certo? E traçamos aqui, né, o conjunto B, tá? Conjunto B, ó, 1, 3, 6 e 10. Opa! 1, 3, 6 e 10. Observe que foi estabelecida uma lei de formação, né, onde fosse possível ligarmos, né, esses pontos aqui. Ó. 2 está ligado a 1 e 2 está ligado a 3. Assim como o 8 está ligado a 6 e 8 está ligado a 10. Note, né, a partir dessas ligações aqui, que nem todos os elementos do conjunto A fazem parte da relação com o conjunto B. É o que ocorre aqui, ó, com o número 5. Tá? E, ao mesmo tempo, o elemento de A
aqui o 2 e o 5 corresponde a mais de um elemento em B, né? Igual o 2 corresponde a 1 e 3, e o 8 corresponde a 6 e 10. Então nós temos aqui, ó, R1, os pares ordenados, 2 e 1, 2 e 3, 8 e 6, 8 e 10, tá? Quando a gente estabelece uma relação, né, o segundo elemento, sempre, o segundo elemento de cada par ordenado, né, no caso aqui, ó, segundo elemento, segundo elemento, segundo elemento, segundo elemento, é denominado imagem, ó, é denominado imagem do primeiro. O conjunto A, que é o conjunto, né, que a gente geralmente chama o conjunto de partida, né, da onde está partindo as setas, é o que a gente chama de conjunto, né, domínio, tá, da relação. E o conjunto B, não os que recebem a seta, mas todo o conjunto B que está aqui, ele é chamado de contradomínio. Então, o conjunto A, ele é chamado, né, ele foi chamado de domínio, tá? Porque é dele que parte a seta. Todos os elementos que estão em B podem receber setas, né? Ou às vezes alguns recebem, outros não. Sempre que os elementos que recebem as setas que vêm do domínio, a gente chama eles de imagem. E sempre o conjunto B também vai ser chamado de contradomínio, tá? Neste caso aqui, ocorreu que a imagem é igual ao contradomínio. Mas isso não é regra, tá? Isso aqui não é regra. Não é sempre que isso vai acontecer. Então aqui, né, voltamos aqui. Então vocês observaram que através do diagrama de Venn, a gente conseguiu estabelecer, né, quem são os domínios e os contradomínios dessas relações ou dessas funções. E aí também, né, estabelecer através dessas funções, dessas relações, aquelas que podem ser chamadas de relação ou de função, tá? Então vamos ver aqui, ó. Função. Uma relação de um conjunto A em outro B, onde cada elemento do domínio, olha aqui, ó, cada elemento do domínio tem uma e somente uma imagem no contradomínio, recebe o nome de função, tá? Então aqui, observe o seguinte, nós temos aqui três relações aqui, ó. A primeira, então, ó, sempre o conjunto de partida vai ser o domínio, o conjunto de partida vai ser o domínio e o conjunto de partida vai ser o domínio. Então, para isso aqui, que é uma relação ser uma função, a gente tem que estabelecer o seguinte, tá? Nenhum elemento de A pode ficar sem ligar em B. Então, ó, observe que aqui o 1 já quebrou essa regra, tá? Então, isso aqui não é uma função, isso aqui é uma relação. Observe aqui também, ó, que aqui no conjunto Q, do ponto, vou falar ponto aqui, mas de A saem duas setas. Isso também não pode. Um domínio não pode ter duas imagens aqui, ó. Então isso daqui não é permitido. Então isso daqui também é uma relação. E aqui, por fim, entre, né, o A' e B, duas linhas, A duas linhas e B duas linhas, a gente observa que o 9 vai para o 16, o 11 vai para o 16 e o 13 vai para o 16. Nenhum conjunto, nenhum elemento de A está sem saída, ok, está sem seta, e não saem duas setas de A. Então também ok. O fato de 16 receber dois valores, isso não interfere na definição de imagem, de função ou de relação. Então aqui nós não temos uma relação, a gente vai ter uma função. Então observe que a gente traz aqui embaixo, aqui, ó, escrito, ó. Nos diagramas de Venn da figura da relação F, que é essa primeira aqui, ó, que é essa daqui, o que acontece aqui? Vamos lá fazer a leitura, ó. Não é função, pois há um elemento do conjunto A sem correspondente imagem no conjunto B, que eu já havia falado. Ó, o número 1, por exemplo, não tem imagem no conjunto B. Né? Então aqui, ó, isso desconfigura uma função. Voltando aqui, ó. A relação G não é função, pois há um elemento no conjunto A', ao qual correspondem duas imagens no conjunto B'. A mesma coisa que eu falei aí, ó. Aqui não é função, porque, ó,
esse elemento aqui de A partem duas funções, então partem duas setas. Então, isso daqui não configura a característica de uma função também, tá? E por último aqui, ó, a relação H é uma função, pois cada elemento de A corresponde uma e somente a uma imagem de B. Então, ó, observe que o conjunto que contém as imagens pode conter elementos que não são da imagem, né, de nenhum elemento de A. Então, aqui, esse 3 aqui, essa relação aqui H... Opa, gente, tá difícil, hein? Ó, ela não é uma relação, ela é uma função, tá? Porque todos os elementos saíram de A, tá? Mesmo que o 17 e o 12 ficaram sem correspondente, mas ainda assim cumpre, né, e consegue atender os requisitos necessários aí para ser considerado uma função, tá? Aí aqui temos aqui, né, aqui, ó, o primeiro conjunto, no caso de A duas linhas, é o domínio da função. O conjunto B duas linhas contém o conjunto imagem e recebe a denominação de contradomínio. Foi o que eu já tinha falado, né, aqui, ó. O domínio de H, vamos pegar H, que é o último conjunto, ó. O domínio é o da onde parte as setas, que é o conjunto A. 9, 11, 13, ó. 9, 11, 13. Ok. O contradomínio é todo o conjunto B, ó, 17, 16, 18 e 12. Ah, mas o 17 e o 12 não recebem seta, não tem nada a ver. Eles estão no conjunto B, então eles fazem parte do contradomínio. Então aqui, o contradomínio de H é igual, né, B é igual a 12, 16, 17, 18. Aí depois, ó, ele traz aqui, ó, imagem de H, 16 e 18, porque ó, são os únicos números que recebem seta vindas de A. Então, a imagem é 16 e 18, tá? Então, importante observar que há uma diferença entre contradomínio e imagem, tá? Então, aqui, ó, a imagem de H, tá? Ela está contida dentro de B', tá? E o conjunto B, duas linhas, tá? Ele está contido, né? Ele contém a imagem de H aqui dentro dele, tá? Então são subconjuntos que a gente pode ir formando. Então já falamos aqui, né? Quem é o domínio, quem é o contradomínio, tá? E quem é a imagem, ok? Continuando então aqui, fui demais agora. A caneta tá meio rebelde hoje. E aí temos aqui agora aqui, ó. Um elemento de B relacionado a um elemento de A recebe o nome de domínio pela função que já falamos. Agrupando todas as imagens de B, temos um conjunto imagem, né, que é o subconjunto do contradomínio. Ok. Função, então, gente, é uma regra que relaciona cada elemento de um conjunto, representado pela variável x, a um único elemento de outro conjunto, que geralmente é representado pela variável y. Então, para cada valor que x apresentar, a gente pode determinar um valor de y, dizendo assim que y está em função de x. Tá? Então, aqui, ó, né, a gente tem aqui, ó, que 1 está em função de 2, que 2 está em função de 4, que 3 está em função de 6 e que 4 está em função de 8. Então, aqui, ó, se nós fôssemos aqui, quem é o domínio desta função? Domínio é 1, 2, 3 e 4. Quem é o contradomínio? O contradomínio é todo o B, ó, vai de 1 até 8. Então, o contradomínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 não entra. Quem é a imagem? A imagem é quem recebe seta. 2, 4, 6 e 8. Certinho? E por fim, a gente ainda tem uma classificação que a gente dá, né, para as funções baseado, né, no diagrama de Venn. A primeira é a função sobrejetora. A função sobrejetora é aquela, ó, que o contradomínio é igual à imagem. Então, ó, CD é igual a IM. Então, quando isso ocorre, né, cada elemento aqui, ó, na função sobrejetora, o contradomínio é igual ao conjunto da imagem. Portanto, todo elemento de B é imagem de pelo menos um elemento de A, tá? É o que ocorre aqui, ó, tá vendo? A notação aqui, a função de A em B, a imagem dessa função f é todo o conjunto B, tá? Então, observe que a gente destacou aqui embaixo, ó. Por essa função temos
que o domínio é o conjunto A, que é 4 menos 2, 2 e 3, tá? Nós temos que o contra-domínio é 4, 6 e 8, ou 12, 4 e 6, tanto faz. E o conjunto imagem é o mesmo conjunto que o contra-domínio, porque nesse sentido aqui, na função sobrejetora, o contra-domínio é igual à imagem, tá? A próxima definição é função injetora. Na função injetora, todos os elementos de A possuem correspondentes distintos em B. E nenhum elemento de A compartilha da mesma imagem de B. Entretanto, podem existir elementos de B que não estejam relacionados a nenhum elemento de A. É que a gente já viu o exemplo aqui. Então, ó, presta bem atenção. Primeiro foi sobrejetora que nós falamos aqui, não é? Ó, sobrejetora. Desculpa, gente. Agora aqui, ó, função injetora. Na função injetora, o que acontece? Ó? Vai partir do domínio uma única seta para a imagem, ou seja, né, cada imagem vai receber uma única seta do domínio. Então, ó, lembra aqui, ó, na sobrejetora, que nós vimos primeiro, na sobrejetora, o contradomínio é igual à imagem, tá? Nessa daqui, que é a injetora, ela possui elementos correspondentes distintos em B, que não compartilham, né? Os elementos de A não compartilham a mesma imagem. Então, na injetora, tá? O conjunto B, né, não compartilham de uma mesma imagem. Ou seja, cada elemento de A vai sair uma única vez para um elemento de B. E aí vai haver elementos que no conjunto B que vão sobrar, que vai ser, no caso, que vão ser constituir o contra-domínio, tá? Então temos aqui, ó, para essa função aqui, ó, que é a injetora, até, ó, o domínio é 0, 3 e 5, o contra-domínio são todos os elementos, que é 1, 2, 5 e 8, e o conjunto imagem é 1, 5 e 8, tá? E, por último, a função objetora. Na função objetora, os conjuntos aparecem com o mesmo número de elementos relacionados. Essa função recebe o nome ao mesmo tempo de injetora e sobrejetora. Ela é ao mesmo tempo injetora e sobrejetora, então ela é também bijetora. Então o que acontece aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Temos o conjunto A com menos 1, 1, 2 e 4, e o conjunto B com 2, 3, 6 e 7. Então vamos lá, ó. Para ela ser sobrejetora, o contra-domínio tem que ser igual à imagem. Ok. Para ela ser injetora, de A só pode sair uma única seta para um único valor, né, uma única imagem de B. Então, ó, de A só sai uma seta de cada um e vão para um único lugar de B. Então, é injetora. Se ela é sobrejetora e injetora, então ela é bijetora também, tá? Por fim, nós temos aqui, ó, para essa função acima, nós temos que o domínio é menos 1, 1, 2 e 4. O contra-domínio, então, é 2, 3, 6 e 7. E o conjunto imagem também é 2, 3 e 7. Continuando aqui, a gente tem visualizado, né, nos diagramas de Venn, é mais fácil a gente determinar o domínio, quando a gente vislumbra já todo o diagrama desenhado. Só que muitas vezes a função vai vir na forma algébrica, então a gente tem que determinar o domínio dessa função real. Então, alguns casos que são importantes, que necessitam da nossa observação. Quando a variável aparece no denominador, a condição é que este denominador deve ser diferente de zero. Então, toda vez que a gente for trabalhar com alguma forma algébrica, né, de função, igual aqui nós temos uma função, né, f de x é igual a 2x, por exemplo. A gente consegue determinar o domínio tranquilo dessa função. Mas a gente pega aqui, ó, f de x é igual a 5 sobre x mais 3. Então, quando isso acontece, né, quando a gente passa a ter uma variável no denominador, a gente tem que determinar, né, a condição de existência para que essa função apresente um domínio corretamente, tá? Então, nesse caso aqui, tá,
Quando a variável, né, que é o x, aparece no denominador, a condição é que este denominador deve ser diferente de zero. Então, eu vou determinar o domínio dessa função. Então, qual é o problema aqui? É o x mais 3, porque o problema não pode ser zero. Então, x mais 3 tem que ser diferente de zero. Então, x é diferente de menos 3. Ou seja, para uma função, por exemplo, que tenha como denominador x mais 3, o x pode ser qualquer valor, menos o valor de menos 3, porque ele vai anular e vai dar zero. Divisão por zero não existe, tá? Quando a variável aparece no radicando de índice par, a condição é que este radical deve ser maior ou igual a zero. Então, nós temos aqui um radicando, ó. Lembra do radicando? O índice dele aqui é 2, digamos aqui, ó, 5x. Então, o que acontece? A condição é que esse radicando ele deve ser maior ou igual a zero. Então, ó, 5x deve ser maior ou igual a zero, tá? E quando a variável aparece no radicando, né, de índice par, e este radicando está no denominador da fração, a condição é que ele deve ser maior que zero, tá? Se tem aqui, ó, 1 sobre raiz quadrada de 5x, tá? O que acontece aqui? Ah, mas você falou lá em cima que quando está no denominador tem que ser diferente de zero. Sim, mas aqui eu tenho uma raiz no denominador. Então aqui vai ter que ser 5x, tem que ser maior que zero, tá? Então essas são algumas restrições que a gente tem que observar quando a gente for determinar o domínio de uma função e essa função ela for, né, ela possuir essa álgebra, esse x, né, ou no denominador, ou no radicando que vai estar dentro de um denominador, ok? Pessoal, então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui, tá? Qualquer dúvida vocês voltem, tá? Assistam a aula de novo e agora vocês estão aptos, né, a pegar o material de vocês e realizar as atividades propostas que temos lá, né, sobre este assunto de relação e função. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.